bem-vindo ao curso Democratizar a História, Desafios da Escrita Histórica para Grandes Audiências. O meu nome é Jurandir Malerba, eu sou professor titular livre de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos porquês e dos comos deste projeto. Ele surgiu de uma longa trajetória acadêmica que me conduziu a uma frente de trabalho relativamente recente chamada História Pública, que, entre outras coisas, veio para fazer a ponte entre o meio acadêmico e o que está para além dele, a sociedade, o público em geral, a quem esse curso, afinal, se destina. As transformações pelas quais a humanidade passou nos últimos 30 ou 40 anos, de ordem política, cultural, tecnológica, sacudiram a profissão de historiadoras e historiadores, tanto no que respeita à formação, ao treinamento universitário desses profissionais, quanto ao que se refere ao mercado de trabalho. Isso, mais ou menos, tem acontecido em todos os campos de conhecimento, em todas as profissões. Ao longo do século XX, a profissionalização da história acompanhou a consolidação de um cânone científico, perseguido lá desde o século XIX para a construção de uma história mais próxima dos métodos das outras ciências sociais, que significa cada vez menos anedótica, cada vez mais analítica. Nesse esforço de se fazer da história uma ciência social, porém, a gente foi perdendo muito da nossa ligação com a literatura, com a escrita. Como acontecia em todas as ciências, profissionais acadêmicos de história escreviam cada vez mais para especialistas, para si próprios, e menos para o público não especializado, o público leigo. Então, um legado da profissionalização da disciplina, então, foi a perda de contato com o grande público, devido a essa especialização da linguagem que é própria à profissionalização. Esse mesmo processo levou a um descrédito pelos acadêmicos da divulgação histórica, uma incapacidade da gente perceber a importância da comunicação. Desde o século XIX, quando a história se estabeleceu como disciplina universitária, o conhecimento histórico era veiculado principalmente pela mídia livro, e os destinatários eram sobretudo as pessoas com formação similar à do próprio autor ou autora, pessoas com algum grau de letramento, de formação universitária, se não os próprios pares. A mídia disponível para estabelecer a comunicação, tanto com especialistas quanto com o público em geral, foi principalmente, nesses últimos séculos, o livro impresso. Mas apesar da profissionalização e especialização acadêmicas, a divulgação histórica sempre existiu. No caso da divulgação, claro, ao lado da literatura, outras modalidades de expressão, como o teatro, o cinema, foram aparecendo e cumprindo um papel importante na formação da cultura histórica das sociedades. Nos últimos 30 anos, as mídias digitais impactaram tudo isso. Hoje se produz muito conteúdo histórico de tudo quanto é forma, para tudo quanto é público, em todo quanto é lugar, inclusive fora da academia. As plataformas digitais subverteram as bases da produção e circulação das narrativas sobre o passado. O livro foi a primeira mídia de divulgação e ainda hoje cumpre um papel central na comunicação com os grandes públicos, mas hoje compete com outros formatos, com outras plataformas. Os historiadores sempre tiveram de responder à evolução das necessidades do público, embora desde os anos 1970, mais ou menos, a ideia de quem constitui esse público tenha mudado muito. Então, desde essa época dos anos 70, com a definição do subcampo da história pública, profissionais de história treinados na universidade têm buscado atingir audiências cada vez mais amplas. Por outro lado, como eu já disse, cada vez mais e mais pessoas produzem história, produzem historiografia fora dos espaços e regras acadêmicas. De modo que nós testemunhamos mudanças dramáticas nos modos como se define, se escreve e se consome história. Historiadores e historiadoras não se dirigem apenas para os seus pares ou para profissionais de educação cultivada na universidade, mas hoje competem com produtores leigos de conhecimento histórico por uma imensa audiência muito ampla, muito heterogênea. Nós queremos falar para qualquer pessoa de qualquer extração que queira saber sobre o passado e sua relação com o tempo presente. Uma vantagem disso é a clara democratização da história como disciplina fundadora de identidade, que nos ajuda a discernir quem nós somos, onde nós estamos, para onde a gente quer ir. Porém, hoje a vocalização da história deixou de ser prerrogativa de historiadores com treinamento universitário. Pessoas de diversas áreas têm dado importante contribuição, não apenas à produção de historiografia, mas à própria formação de consumidores de história.
Um estranhamento recíproco marcou de início a relação entre historiadores e historiadoras que atuam na academia e os que, de fora da academia, trabalham com história. Acadêmicos questionavam os métodos e o rigor das obras de autores e autoras populares. Por outro lado, não foi incomum entre esses certa hostilização dos acadêmicos, até como estratégia de autopromoção e marketing. Por sorte, essa etapa já vai de longe superada. Escritores e escritoras de divulgação sempre reconheceram que suas obras foram construídas sobre os alicerces da pesquisa e da produção acadêmica. Por outro lado, na academia, cada vez mais se reconhece o rigor da escrita de divulgação histórica. Para além disso, reconhecemos a importância fundamental de escritores e escritoras populares, autores de best-sellers, para a formação de um público leitor e consumidor de história. Se de início olhávamos para o que nos afasta, todos começamos agora a prestar atenção no que nos aproxima e nos complementa. Esse diálogo se tornou imperativo na última década, quando a gente assiste à irrupção de movimentos de extrema-direita mundo afora, cujas práticas políticas se fundamentam grandemente nas chamadas fakes, nas mentiras, negacionismos, revisionismos, manipulações. Negam a ciência e negam a história. A luta cotidiana pela democracia foi o que nos fez mudar o foco das nossas diferenças para as nossas afinidades. De repente, percebemos que estamos na mesma trincheira. Por outro lado, o próprio sucesso de público de autores e autoras leigas, junto com esses imperativos políticos, fez com que a questão da comunicação, da necessidade imperiosa de atingir grande público, fosse atraindo um número crescente de acadêmicos e acadêmicas para essa frente de trabalho. Esse curso se alinha ao subcampo da história pública e pretende contribuir para a reflexão sobre a produção e divulgação do conhecimento histórico para grandes audiências. Seu objetivo é o de qualificar o debate em torno da escrita de história popular e possibilitar à comunidade ouvir grandes especialistas sobre seus respectivos processos de produção histórica e estratégias de comunicação. Nossos convidados e convidadas têm uma formação variada em história, ciências sociais, arquitetura, direito, jornalismo, design gráfico. Pesquisam sobre temas diferentes, escrevem em formatos diferentes, como narrativas, biografias, romance, graphic novels, inclusive, histórias gerais, sobre períodos e temáticas específicas. Todos têm estilos diferentes, mas todos têm em comum o reconhecimento do público de crítica e o sucesso no mercado editorial. Não temos módulos temáticos propriamente, mas vamos ouvir individualmente as maiores escritoras e escritores de divulgação histórica do país sobre as suas trajetórias pessoais, suas vivências com a disciplina histórica, mas sobretudo sobre seus processos criativos, suas rotinas de pesquisa, interlocuções, relações com o mercado, seus projetos realizados e os projetos em andamento. As unidades desse curso consistem nas entrevistas que eu tive o prazer e a honra de fazer com as pessoas que eu listo e a quem agradeço imensamente. Mari Del Priore, Lira Neto, Paulo Rizzuti, Regina Zappa, Eduardo Bueno, Leonêncio Nossa, Wagner William, Isabel Lustosa, Vlamir Albuquerque, Marcelo de Salete, Laurentino Gomes, Carlos Fico, Jessé Souza e Lília Schwartz. Esse curso foi produzido com muita competência e entusiasmo pelos profissionais e estagiários do NAPEAD, o Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desejo a todos e todas um excelente curso.